Está começando mais um webinar do nosso fórum. Hoje é um dia importante porque marca o primeiro evento pós-reposicionamento do nosso grupo. Quem nos acompanha aí sabe que há quase 2 anos eu e o Daniel Diebe fazemos entrevistas e produzimos conteúdo sobre Covid para jornalistas. Só que agora, em 2022, a gente quer ampliar o nosso tema, né? Além de saúde, a gente vai falar também de meio ambiente, disrupção tecnológica, desinformação, enfim, várias outras crises aí além da pandemia. E aí, para esse primeiro webinar, que vai ser sobre o impacto das mudanças climáticas, nós convidamos aqui o professor Paulo Artacho, que é do Instituto de Física da USP. Ele é mestre em física nuclear, doutor em física atmosférica. Aí, nas suas pesquisas de doutorado, aí o professor trabalhou na NASA, em Harvard e em outros lugares. O Artacho é certamente um dos maiores especialistas que a gente tem sobre o assunto, né, no Brasil e no mundo. Foi um dos autores do 6º relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas das Nações Unidas. Professor, em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por aceitar o convite para a gente bater esse papo aqui. Sim, é um prazer falar com vocês, gente. Legal. Gente, só lembrando que o webinar está sendo gravado, depois ele vai ser disponibilizado lá para vocês dentro do grupo. E quem tiver alguma pergunta, pode mandar por aqui que a gente repassa para o professor. Professor, então, como eu estava falando aqui, nossa audiência é composta por jornalistas, né? E alguns deles podem não ter experiência na cobertura de meio ambiente ou estão começando a cobrir o assunto, né? Um assunto que está tomando muita importância, então mais pessoas estão sendo direcionadas para esse tipo de cobertura. Então, antes das questões mais específicas, eu queria que a gente passasse rapidinho aqui pelo conceito mesmo de mudanças climáticas, né? O que é, e se a gente está falando da mesma coisa que aquecimento global, e se, é, e se as mudanças climáticas acontecem única e exclusivamente por causa da ação humana. Bom, gente, vamos lá, então. Bom, desde o início da Revolução Industrial, né, a humanidade descobriu que queimar carvão, petróleo e, mais tarde, gás natural, nós conseguimos produzir energia, né? E esta energia foi o que levou ao enorme desenvolvimento que tivemos nos últimos 150 anos, né? Então, isso otimizou processos, promoveu um desenvolvimento pessoal, científico, tecnológico, industrial e comercial sem precedentes, mas agora temos um problema pela frente. Esse desenvolvimento tem um efeito colateral. E o efeito colateral é que, ao queimar carvão, petróleo ou gás natural, a humanidade está mudando a composição da atmosfera terrestre. Está aumentando a concentração dos chamados gases de efeito estufa, que basicamente retém calor na parte mais baixa da atmosfera, e são os gases que controlam a temperatura do nosso planeta. Esses gases são dióxido de carbono, que é o CO2, que é o produto final de todo o processo de queima e oxidação de qualquer combustível fóssil, é o metano, que é um gás que é emitido principalmente pela exploração de gás natural e pela pecuária através dos ruminantes, né, que emitem grandes quantidades de metano. O terceiro gás em importância é o óxido nitroso, N2O. Esse gás ele é produzido quando a gente adiciona fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola. E temos outras componentes, como as partículas de aerossóis, que resfriam o clima ao espalhar radiação de volta para o espaço, reduzindo o aquecimento global, que já ocorreu a níveis mais altos do que o detectado hoje. Bom, em 2021, o planeta já se aqueceu 1,1 graus Celsius em média, comparado a períodos antes da Revolução Industrial. Isto pode parecer pouco,
mas é muito grande e está fazendo mudanças drásticas em vários ecossistemas, incluindo a Amazônia, a Mata Atlântica, etc. e tal, e está aumentando a frequência e a intensidade dos chamados fenômenos climáticos extremos. Grandes chuvas, grandes secas que causam inundações, ondas de calor, né? Então, vocês viram que em julho do ano passado tivemos uma temperatura de 52 graus no Canadá, que nunca havia ocorrido. Tivemos essas chuvas na Bahia e em Minas Gerais, que foram as chuvas mais intensas dos últimos 100 anos. Então, o clima já mudou. Quer dizer, o clima que nós temos hoje não é o mesmo clima de 150 anos atrás. Bom, e para terminar, quais são as perspectivas futuras? Bom, as perspectivas futuras são muito claras nos 5 relatórios que o IPCC já publicou sobre o tema, e ele coloca que, se continuarmos emitindo gases de efeito estufa, como estamos emitindo agora, nós emitimos hoje 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono a cada ano para a atmosfera. Tá? E a concentração de dióxido de carbono, que era 280 partes por milhão há 100 anos atrás, hoje está em 423 partes por milhão. Ou seja, nós estamos mudando a composição da atmosfera com um risco enorme. No futuro, o IPCC coloca que, a continuarmos a trajetória que estamos tendo hoje, a temperatura média do planeta pode aumentar cerca de 3 a 4 graus, o que em áreas continentais como o Brasil significa um aumento médio de temperatura da ordem de 5 a 5,5 graus. Tá? É importante perceber que 1,5 grau, 1,1 grau, que já aqueceu o planeta como um todo, em algumas regiões, como no Nordeste brasileiro, esse aumento é de 2,3 graus Celsius. Na parte leste da Amazônia, ela já se aqueceu 2,1 graus Celsius. Isto ocorre porque as áreas continentais se aquecem muito mais do que as áreas oceânicas. O Ártico já se aqueceu, em média, 3,5 graus Celsius. Então, isso causa derretimento do gelo, isso causa derretimento de gelo armazenado na Groenlândia, e o nível do mar está subindo. A previsão do aumento do nível do mar é de um aumento da ordem de 70 centímetros ao longo deste século e um aumento da ordem de 1,5 metro a 2 metros nos próximos 200 anos. Então, e esse é um processo irreversível. Muito das mudanças climáticas não tem volta. Uma vez que você destrói um ecossistema como o ecossistema amazônico, ele é destruído e não tem volta. Então, isso é um alerta para a humanidade de que nós temos que mudar a maneira de usar, produzir energia, temos que mudar nossos hábitos de consumo. O consumo que a nossa sociedade tem é insustentável, mesmo a curto prazo. Então, basicamente, esse é o dilema que nós estamos hoje, de termos que mudar os nossos hábitos de produção e consumo o mais rapidamente possível para minorar os sofrimentos que as próximas gerações vão ter, que vão ser muito significativos. Certo. Professor, esse aquecimento, essas mudanças climáticas, elas já iriam ocorrer de qualquer forma e a ação humana acelera o processo ou não? Ou a atividade humana é exclusivamente responsável por esse aquecimento, por esse aumento do nível dos mares, por esse aumento da temperatura? Todo esse aumento da temperatura é causado pelas emissões antropogênicas. Tá? Não há processo natural que possa aumentar a concentração de CO2, como aumentou até agora. Não há processo natural que possa fazer o aumento da temperatura de 1 grau no planeta como um todo. Isso hoje é muito claro para a ciência. E isso foi descoberto, na verdade, por um físico sueco chamado Svante Arrhenius em 1896, há mais de 100 anos.
Portanto, a ciência há mais de 100 anos já sabe de todos esses efeitos e sempre alerta aos tomadores de decisão e à humanidade como um todo dos riscos que isso pode causar. Entendi. E a gente estava falando aqui, você mencionou o aumento do nível do mar, né? O sexto relatório, ele fala especificamente sobre, eu não sei quantos metros aí o professor falou, que vai subir nos próximos 200, 300 anos. Enfim, vai Sim, subir 1,5 m a 2 metros. 1,5 m a 2 metros, né? Eu queria que o professor falasse um pouquinho sobre as consequências disso, né? O que significa o mar subir de 1,5 m a 2 num período aí de 200, 300 anos, né? Isso significa extinção de cidades litorâneas inteiras? O que isso vai representar, né, para o mundo? Bom, acho que é muito fácil de fazer uma previsão. Você pega uma praia como Copacabana e Ipanema, no Rio de Janeiro, com uma água que pode chegar no segundo andar da maior parte dos prédios, né? Nós podemos saber, não precisa ser muito esperto ou cientista, para perceber que toda a infraestrutura de portos que foi construída até agora vai ficar debaixo da água, né? Inclusive, nós tivemos uma reunião do IPCC em Singapura, e o primeiro-ministro de Singapura foi na reunião, e ele estava, obviamente, apavorado, porque 80% da economia do país dele depende do porto de Singapura, e o porto vai ficar debaixo da água, né? Quer dizer, evidentemente, isso vai trazer, e já está trazendo, prejuízos de infraestrutura de cidades onde a maior parte da população, na verdade, vive em áreas que vão ser inundadas, né? Pega Manhattan, em Nova York, por exemplo, pega Rio de Janeiro, Bangladesh, países inteiros podem basicamente deixar de existir com um aumento do nível do mar de 1,5 m a 2 metros. Por isso é que na COP26 nós fizemos um alerta muito forte para que é preciso políticas públicas de reduzir emissões de gás de efeito estufa. Em que ponto que a gente está agora, professor? Eu quero entender se a gente está fazendo alguma coisa para que isso não aconteça, ou se no ponto que a gente está, isso vai acontecer com certeza e precisa de uma mudança muito Bom, grande. o relatório do IPCC deixa muito claro que nós temos que urgentemente mudar a maneira de produzir energia e os hábitos de consumo da nossa humanidade. Quer dizer, isso é muito claro hoje, não precisa ser cientista para saber disso e perceber o caminho que nós estamos traçando para a humanidade como hoje, né? E a pergunta é: quem se beneficia com esta trajetória que pode prejudicar a vida de bilhões de pessoas? Basicamente, as indústrias do petróleo, o desmatamento ilegal na região amazônica. Então, basicamente, são atividades predatórias à nossa sociedade e não só ao meio ambiente, mas a todo o sistema socioeconômico construído até agora. Então, é importante que a imprensa leve essa mensagem para a população. E é importante vocês perceberem o seguinte: o papel da ciência já acabou. A ciência já deu o recado que tinha que dar. De Agora é alertar, né? com vocês, jornalistas. A responsabilidade deixou de ser da ciência, né? Então, a ciência já fez o papel de fazer as contas, os cálculos perfeitamente, etc. e tal, apesar de todas as incertezas que, obviamente, existem. Agora, esta mensagem de que nós precisamos mudar o nosso sistema socioeconômico está com vocês, jornalistas. Tá certo. Professor, eu queria também que a gente falasse um pouquinho sobre o Brasil dentro desse contexto, né? Enfim, eu sei que não dá para fazer análise separando totalmente um país do contexto global, é, mas dá para dizer se o Brasil está mais ou menos vulnerável dentro desse processo de mudanças climáticas? Bom, o Brasil é talvez um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas, por uma série de razões. Primeiro, na questão do aumento do nível do mar,
nós temos 8.000 quilômetros de costas que vão ser e já estão sendo profundamente afetados. Eu visitei algumas regiões próximas a Recife, por exemplo, né? E você vê infraestrutura como hotéis e estradas sendo comidos pelo aumento da erosão causado pelo aumento do nível do mar. Isso não está acontecendo só no Brasil, obviamente, isso acontece nos Estados Unidos, na Europa e nos países de desenvolvimento. O segundo ponto importante para o Brasil das mudanças climáticas é que toda a nossa estrutura socioeconômica baseada na produção de alimentos, na agricultura, obviamente está em risco. Então, obviamente, com o aumento da temperatura que estamos observando, com a alteração no quadro hidrológico que já está ocorrendo, a agricultura brasileira, sem dúvida nenhuma, vai ser uma das mais afetadas do planeta. E o Brasil, como uma região tropical, tem vulnerabilidades muito maiores do que os Estados Unidos, Europa ou países de regiões temperadas. Então, imagina as cidades como Teresina e Cuiabá, que no verão atinge facilmente 41, 42 graus, quando essa temperatura no verão atingir 48, 49 graus. Como é que nós vamos fazer? Né? Que solução? E o que é mais importante nessa história é de que as pessoas que vão ser mais fortemente atingidas são as pessoas mais vulneráveis, as pessoas de baixa renda. Quem vai sofrer com as mudanças climáticas não é um americano que mora no Texas, numa casa de 400 metros quadrados e tem 4 carros na garagem, mas é um brasileiro que mora na favela da Rocinha, que mora na favela de Heliópolis, aqui em São Paulo. Estas são as pessoas que vão sofrer mais com as mudanças climáticas. Então, tem uma questão de desigualdade social e injustiça social enorme acoplado com a questão das mudanças climáticas. E, por último, para terminar a vulnerabilidade do Brasil, temos a Amazônia. A Amazônia regula o fluxo de vapor de água para toda a América do Sul, irrigando inclusive o agronegócio brasileiro no Brasil Central. 80% do vapor de água que irriga plantações de soja e do agronegócio no Brasil Central e no Cerrado vem da Amazônia. Isso está mais do que provado pela ciência. Então, eles são muito vulneráveis às alterações e ao desmatamento da Amazônia. E o desmatamento da Amazônia, parar o desmatamento é absolutamente estratégico por uma razão muito simples. Não há nenhuma maneira mais rápida, fácil e barata de reduzir emissões do que zerar o desmatamento da Amazônia, com enormes benefícios adicionais para a sociedade brasileira. Então, nós precisamos ter um governo que, na verdade, governe não para os ilícitos, né, para os atos ilegais associados com desmatamento na Amazônia, mas que leve em conta os interesses da população brasileira como um todo. É isso que eu ia falar, porque os dados mostram que a gente está, pelo menos especificamente dentro desse tema de desmatamento da Amazônia, parece que a gente está indo no caminho oposto. Sim. Né? Desmatamento aumentando. E, professor, a gente nem está falando de muito tempo, né? Essas previsões todas são traçadas aí para 200, 300 anos, né? Parece muito, então, mas... Alexandre, esse é um outro erro da imprensa. Diga. A imprensa trata a questão das mudanças climáticas como se fosse um problema do futuro. Não, é do passado, é do presente. Né? Essas chuvas torrenciais que ocorreram na Bahia não ocorreriam se nós não estivéssemos injetando energia no sistema climático. O aumento da destruição dos furacões no Atlântico tropical não ocorreria se não tivéssemos aquecimento global. Então, a mudança climática não é um problema para o futuro, é um problema para hoje, é para o nosso presente, já está impactando a saúde,
já está impactando a economia, já está impactando a vida de milhões de pessoas no planeta como um todo, né? Então, grandes migrações, por exemplo, da África para a Europa, além das tensões religiosas e políticas, também são causadas pela impossibilidade dos ecossistemas de produzir alimento para uma população crescente com menor taxa de precipitação, como está ocorrendo na África, né? Então, isso leva ao sofrimento de milhões e milhões de pessoas, à fome e assim por diante. Então, isso hoje é uma questão muito clara e eu acho que é um papel da imprensa colocar isso com todas as letras e divulgar essas questões para a população em geral. Interessante você ter falado isso, professor, porque é papel da imprensa informar, mas até que ponto as ações individuais fazem diferença, né? Porque a gente estava falando aqui dos grandes beneficiados com o desmatamento, que são as grandes indústrias, né? O setor de, enfim, até que ponto as ações individuais importam, né? Quem Olha, lê ali o Alexandre, jornal, alguém que mora na favela da Rocinha, como você disse, o que essa pessoa pode fazer? E mais, né? Se ela fizer, vai interferir em alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? essa é uma boa pergunta e essa pergunta aparece em todos os debates que eu faço, sem uma única exceção. E a resposta para ela também é muito clara. Ações individuais hoje têm um papel absolutamente desprezível no enfrentamento das mudanças climáticas. Por quê? Importante a gente entender por quê. Nós chegamos num nível de alteração dos ecossistemas e de alteração da composição atmosférica que o que nós precisamos é de políticas públicas. Eu dou um exemplo claro na minha cidade, eu moro em São Paulo, tá? Se eu for trabalhar de bicicleta, tá? Para mim a saúde vai ser muito bom. Eu talvez vou emitir 2 litros de combustível a menos no meu carro, né? Seja álcool, seja a gasolina. Só que tem um detalhe: a cidade de São Paulo tem 7 milhões de automóveis. Se eu deixar o meu carro em casa e andar de bicicleta, e os outros 7 milhões de automóveis continuarem saindo na rua, o meu esforço é absolutamente desprezível. Tá? Não vai fazer diferença. Obviamente, tem a questão do coletivo, né? Então, efeitos coletivos impactam, sim, como, por exemplo, boicote ao consumo de carne que venha de desmatamento e assim por diante, mas o fundamental é eleger governos que tenham uma atuação clara na proteção dos interesses da população. Mesmo governos como dos Estados Unidos, por exemplo, né, onde agora a agenda do Biden é essencialmente, né, uma agenda muito de combate às mudanças climáticas, bom, é o país com maior emissão per capita do planeta e você não vê nenhuma mudança na direção de um melhor consumo, né? Uma eletrificação sustentável do sistema energético, né? Com energia solar e eólica. E veja, para resolver a questão das mudanças climáticas, nós não precisamos de desenvolver nenhuma nova tecnologia. Todas as tecnologias já estão aqui hoje disponíveis para uso. Hoje, energia solar e energia eólica têm custos competitivos com a queima de combustíveis fósseis, né? Então, não tem mais desculpa de que, olha, nós não temos alternativas. Tem sim, né? Temos alternativas aos automóveis que queimam diesel ou queimam gasolina? Temos veículos elétricos que são 5 vezes mais eficientes do que os antigos carros a gasolina, né? Mas nós precisamos de políticas públicas que acelerem esta transição para a eletrificação da frota. Agora, além disso, você pega nas grandes cidades, não adianta São Paulo ter 7 milhões de automóveis elétricos. Precisamos investir em transporte público
de qualidade para a população, de tal maneira que a população não precise ter carros. Isso é possível? É. Isso é viável a curto prazo? Sim. Mas o que a gente precisa ter são governos que atendam, no caso da cidade de São Paulo, não ao interesse dos donos das frotas de ônibus, mas ao interesse da população, que é ter transporte coletivo de qualidade para a população. Então, são alguns exemplos de que o que precisamos ter são políticas públicas. Ações individuais, hoje, afora o seu voto em plataformas de sustentabilidade para a humanidade como um todo, são realmente muito importantes. Tem algum lugar para onde a gente pode olhar que esteja fazendo isso em algum sentido, ou seja, uma cidade do Brasil ou algum país, enfim, algum lugar que seja um exemplo que consiga Olha, implementar em algum nível políticas públicas no sentido do que o professor está falando? olha, é importante, Alexandre, vocês jornalistas perceberem que o seguinte, as soluções para a mudança climática já existem, tá? Só que elas são soluções locais. Uma solução para a Suécia não vai funcionar no Brasil. Uma solução para a Nova Zelândia não vai funcionar na África. Tá? O mundo é um mundo com um grau de desigualdade social, política e econômica absolutamente insustentável. Né? Então, por exemplo, eu te dou o exemplo de falar, olha, então vamos começar a sugerir que todo mundo pare de comer carne. Né? Isso vai ajudar a reduzir as emissões de metano, que é um gás de efeito estufa muito importante, que é 52 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que o CO2? Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Agora, vai falar isso para os 2 bilhões de africanos que não têm acesso a dietas de alta proteína. A hora que essa pessoal começar a ter uma mínima renda para poder começar a comer carne, não há a menor dúvida, eles vão começar a comer muito mais carne. Isso aconteceu na China, isso aconteceu no Vietnã, isso aconteceu na Coreia do Sul e assim por diante. Vai acontecer com as 2 bilhões de pessoas na África que hoje vivem na pobreza extrema. Então, você vê que o que a gente precisa, efetivamente, são de políticas públicas. Certo. E, professor, a gente consegue falar num ponto de não retorno, né? Eu digo quando que será impossível retornar, será impossível reverter as mudanças climáticas. Dá para calcular isso? Dá para a gente falar nisso? Claro que dá. Em muitos aspectos, nós já estamos passando do ponto de não retorno. Por exemplo, como você mencionou, no aumento do nível do mar. Tá? Veja, o que está acontecendo é que o derretimento da Groenlândia já está ocorrendo. A Groenlândia contém água suficiente para subir o nível médio do mar em torno de 2 metros. E o que é interessante, importante saber, é que isso é um processo irreversível. O que a gente quer dizer com isso? Uma hora que você derrete 1 quilômetro cúbico de gelo da Groenlândia e ele vai para o mar, a ciência não conhece nenhum método que você possa congelar 1 quilômetro cúbico de água do mar e levar de volta para a Groenlândia. Tá? Então, desse ponto de vista, nós já passamos do ponto de não retorno. Tá? Do ponto de vista de aumento da temperatura, talvez a gente não tenha passado deste ponto, mas nós estamos próximos, como o próprio relatório do IPCC, lançado em agosto do ano passado, deixou muito claro. Né? Então, nós já, em algumas questões, já estamos passando do ponto do não retorno, em outras questões nós estamos próximos. Então, por isso é que a juventude está chamando a crise climática de emergência climática. O termo não é à toa. O planeta está numa situação de emergência. Né? Então, nós precisamos
zerar as emissões de gás de efeito estufa. E a maior parte dos países tem compromissos de a Alemanha zerar as emissões em 2040, os Estados Unidos em 2035, o Brasil em 2050, a China em 2060. Tá? Isso é muito tarde. Até lá, nós vamos experimentar um aquecimento da ordem de 3 graus a 3,5 graus em média, o que vai fazer com que regiões como o Nordeste brasileiro aumente 5 graus em média, e com uma chuva que hoje já é pequena, 40% a 50% menor do que hoje. E aí vem a pergunta: o que o Brasil vai fazer com os 20 ou 30 milhões de pessoas que vivem no agreste nordestino? O que nós vamos fazer com essas pessoas? Para onde nós vamos deslocar essas pessoas? O que nós vamos fazer quando eventos climáticos extremos inviabilizar a agricultura no Brasil central? Qual é a saída econômica que o governo brasileiro propõe para esta circunstância? Nós temos que começar a pensar nisso. Né? Um país que põe toda a sua força econômica no agronegócio não é um país que vai ter futuro. Né? No caso do Brasil, a agricultura vai se expandir para as regiões temperadas, Canadá, Sibéria, né? E assim por diante. E aí vem a grande pergunta: qual é o futuro do Brasil? Nós vamos continuar a investir todos os nossos recursos financeiros, tecnológicos no agronegócio? Será que isso tem futuro? E isso encadeia uma segunda pergunta: como é que a humanidade vai fazer para alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050, com as mudanças climáticas ocorrendo como elas estão ocorrendo? O Brasil teve uma queda da safra deste ano da ordem de 20% a 30%, dependendo da cultura, milho, né, soja ou assim por diante. Né? E isso só tende a aumentar, não tende a melhorar com o agravamento das mudanças climáticas. E a grande questão é: como é que nós vamos alimentar 10 bilhões de pessoas em 2050? Ninguém tem a resposta para isso. Então, resumindo, mesmo esses compromissos que já foram firmados, eles não são suficientes. É importante você falar nisso. Se todos os países cumprirem as suas obrigações do Acordo de Paris, incluindo o Brasil, incluindo os Estados Unidos, a Alemanha, a temperatura média do planeta vai aumentar 2,7 graus. Então, veja, isso se todos os países cumprirem as suas metas. O que dá para a Pouco gente falar que é provável. pouco provável. Será que o Brasil vai zerar o desmatamento até 2028, como comprometido internacionalmente? Como que nós vamos fazer isso? Com que política pública? Com que recurso financeiro? Com que pessoal é que nós vamos fazer isso? Não é trivial fazer isso. O Brasil vai conseguir reflorestar 12 milhões de hectares como comprometido na NDC brasileira? Com que espécies? Quem vai fazer isso e com que dinheiro? Né? São questões que você vê. Uma coisa é você fazer promessas no papel. Na E assim por prática, diante. E vai aí nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vão atingir neutralidade de carbono em 2035? E se não atingir, o que acontece? Essa é outra questão importante do ponto de vista de governabilidade global. sim. Quem vai punir os Estados Unidos se ele não cumprir as suas metas? Quem vai punir o Brasil por não cumprir as suas metas no Acordo de Paris? Não existe nenhum sistema internacional hoje que preveja sanções contra estes países. E isso vai ter que ser desenvolvido, porque, obviamente, a chance de um acordo internacional que não tenha sanções funcionar é zero. Ainda mais com governos diferentes, pessoas diferentes, Exatamente. né? Então, É o nós que a temos um gente problema viu saindo. seríssimo de governança global. Então, professor, a gente está falando você mencionou de novo políticas públicas.
A gente recebeu aqui uma pergunta do Daniel. Ele pergunta, em termos de políticas públicas para combater as mudanças climáticas, quais podem ser mais facilmente aplicadas? Bom, no caso brasileiro, isso é muito simples a resposta. São duas políticas públicas importantes. A primeira é zerar o desmatamento da Amazônia. Né? Isso não existe maneira mais fácil, barata e rápida de zerar desmatamento. O Brasil já fez isso. O Brasil desmatava 28 mil quilômetros quadrados em 2002 e passou a desmatar 4 mil quilômetros quadrados por ano em 2012. E foi a época onde o agronegócio mais se expandiu. Então, é possível reduzir emissões sem qualquer prejuízo econômico? A resposta dada na prática é. Então, nós podemos reduzir o desmatamento a zero? Não há a menor dúvida disso. Né? Basta fazer com que a Constituição brasileira também seja respeitada na Amazônia, porque 95% do desmatamento é causado por crimes. São criminosos, quadrilhas, agindo na Amazônia, desmatando florestas públicas e florestas não destinadas, ou garimpeiros invadindo áreas indígenas que são protegidas pela Constituição brasileira. Então, se o Brasil implementar que a Constituição tenha que ser cumprida, também na região amazônica, o desmatamento cai enormemente. Então, é possível fazer isso? É, mas nós precisamos ter um governo que, basicamente, não privilegie atos ilegais, não privilegie o descumprimento da lei, não privilegie atividades criminosas. E isso nós precisamos ter como nação urgentemente. Entendi. Bom, professor, eu queria falar um pouquinho também sobre esse grupo que a gente tem para jornalistas, né? Ele acontece em outros idiomas também. E toda semana a gente se reúne ali para conversar, trocar uma ideia, enfim, falar das especificidades regionais e tudo. E quando a gente estava discutindo a ampliação do tema de Covid para outras crises, as pessoas de outros lugares, né, Estados Unidos ou de alguns países da África, de alguns países também de língua espanhola, mencionaram mudanças climáticas. E assim, a impressão que me deu é que é um assunto muito, muito forte nesses países e não tão forte no Brasil, né? A gente não vê isso sendo tão discutido no Brasil, tanto na imprensa quanto, enfim, não me parece, lógico que aumentou em importância, né, nos últimos anos, mas ainda não me parece um tema tratado com a urgência que merecia, como outros Sim. países tratam, né? Não sei se o professor tem essa mesma impressão e não sei se tem algum motivo para isso acontecer, né? Porque o Brasil está no centro dessa discussão toda, como a gente está falando aqui, mas mesmo assim parece um tema tratado com aquém da importância que deveria. Não há a menor dúvida. E a principal responsável por isso são os jornalistas. Não há a menor dúvida disso. E quem é responsável pela falta de pautar questões estratégicas para o país? São os jornalistas. Você tem razão. Você vê uma cobertura de jornais como o Guardian, como o Washington Post, como o New York Times, por exemplo, né? Colocando a questão climática a nível estratégico, a nível de segurança nacional de cada país, inclusive. Né? Mas você não vê isso aqui no Brasil. Né? A maior parte dos jornalistas responsáveis por cobertura de meio ambiente, que eram muito fortes há 5 ou 6 anos atrás, hoje a grande mídia deixou esses jornalistas de lado, desativou áreas, por exemplo, na Folha de São Paulo, isso aconteceu, e muitos dos grandes jornais. Né? Então, os donos dos jornais não têm interesse de realmente tratar essa questão
com a relevância que tem. Então, aí é um papel importante dos jornalistas de trazer essa questão para uma discussão mais profunda, para uma discussão mais ampla, né? Como eu falei, não é mais uma questão científica. Agora é uma questão de como implementar essas estratégias de construir uma sociedade mais sustentável. E eu vou além da questão que você fala, não é só uma questão ambiental. Quer dizer, a humanidade está passando por várias crises. Uma crise de saúde agora com a Covid, a crise da perda de biodiversidade, uma crise causada pelo aumento das desigualdades sociais, que vai explodir qualquer hora, e uma crise ambiental que já está afetando a vida de bilhões de pessoas no nosso planeta, né? E realmente você tem razão. A imprensa brasileira não pauta estas questões estratégicas para a sociedade com a importância que ela deveria. A gente tem muito trabalho para fazer pela frente, né, professor? Sim. Bom, professor, a gente está chegando aqui nos 45 minutos que eu falei que ia durar a nossa conversa. Para terminar, eu queria só, enfim, a gente passar. Eu acho que o panorama não vai ser muito bom, né? Mas eu queria que a gente passasse aí para próximos passos do futuro. Você já falou um pouco, né? Mas o que precisa acontecer para a gente ter mais tempo com esse planeta, né? Para não ter um aquecimento tão brutal, para não ter um derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, né? O que é necessário fazer daqui para frente? Olha, a ciência dá receita de uma maneira mais claro, é impossível. Nós precisamos transformar a nossa sociedade em uma sociedade sustentável. O nosso sistema socioeconômico hoje é longe de ser sustentável, né? E nós estamos caminhando por uma trajetória que pode levar ao colapso da nossa civilização. Muitos filósofos e muitos cientistas estão alertando isso há mais de 30 anos. E veja, a Rio 92, que foi a grande conferência sobre meio ambiente, olha, já vai fazer 40 anos. A Conferência de Estocolmo de 92, que começou essa questão da sustentabilidade global, foi há 50 anos atrás, em 1992. E veja, o que é que nós fizemos do ponto de vista de construir a sustentabilidade do planeta nos últimos 50 anos? Praticamente nada. Né? Embora, do ponto de vista da ciência, temos hoje painéis solares e geração de energia eólica fáceis, baratos, confiáveis e que podem ser implementados hoje. Mas o Brasil continua queimando carvão para produzir eletricidade. E agora, na crise energética, ao invés de investir em geração de eletricidade eólica e solar, onde o Brasil tem um potencial gigantesco, o Brasil põe de novo para funcionar queima de combustíveis fósseis para gerar eletricidade. Isto faz sentido? Não. Isso está indo na direção errada, né? E é importante a gente perceber, eu vejo muito mais painéis solares em Estocolmo do que eu vejo em qualquer cidade do Nordeste brasileiro. Só que a incidência de radiação solar no Nordeste brasileiro é 5 vezes maior do que na Suécia. Eu vejo mais geradores de energia eólica na Inglaterra ou na Alemanha do que a gente vê na costa brasileira. Isso faz sentido? Não, não faz sentido. Aí vem a pergunta, por que isso ocorre? Isso não ocorre à toa, claro, né? É porque, basicamente, os grupos econômicos que detêm as termoelétricas, que estão interessados que o governo financie geração de eletricidade muito mais cara do que poderia ser, porque o governo aumenta a tarifa e a população paga. Né? Nesse caminho, nós não temos saída. Nós vamos continuar a ser um país subdesenvolvido, nós não vamos construir uma sociedade sustentável no futuro, e com as mudanças climáticas
impactando a produção agrícola brasileira da maneira com que está impactando já agora, não é uma questão do futuro, o agronegócio brasileiro vai ter sérias dificuldades de manter a produtividade que ele tem hoje. Relatórios da própria Embrapa mostram isso muito, muito claro, né? Mas, como nós temos governos que só têm uma visão de curto prazo, ou seja, até a próxima eleição, isso não tem saída. Ninguém pensa no país ou no planeta daqui a 10, 20, 50 ou 100 anos. Então, isso tem que mudar, né? Temos que ter presidentes de multinacionais e de grandes companhias que não estejam só interessados no balanço financeiro da empresa no final daquele ano fiscal. Quem pensa na sustentabilidade do planeta daqui a 10, 20 ou 50 anos? Absolutamente ninguém. E enquanto isso não mudar, nós vamos ficar em debates como esse ad infinitum, né? Então, e aí, de novo, o papel da imprensa é muito mais importante do que o papel da ciência, do que o papel como comunicadores. Vocês que têm que levar essa mensagem para a população de que o caminho que a sociedade está traçando hoje, a nível municipal, a nível de cada estado, a nível de cada país e a nível planetário, está destruindo os recursos naturais do nosso planeta. É simples como isso. E nessa direção, nós não temos caminho que possa levar a um desenvolvimento que seja minimamente sustentável, né? Então, a questão do crescimento econômico positivo, permanente e para sempre, só existe na cabeça de economistas. Não tem qualquer base científica, né? Então, isso tem que mudar. Temos que transformar a nossa sociedade em uma sociedade muito mais sustentável, com muito menos desigualdades sociais, né? Porque é importante também um dado fundamental. 60% das emissões de gás de efeito estufa são feitos por 5% da população mais rica do planeta. Tá? Só que quem vai sofrer mais os impactos das mudanças climáticas são os 90% da população mais pobre. Então, isso é justo? Isso é correto? Vocês veem a imprensa chamando a atenção da sociedade para essas questões estratégicas? Não. Então, isso tem que mudar também, né? É sempre fácil a gente falar, ó, os outros setores têm que mudar, o setor do governo tem que mudar, tal. Mas vocês, jornalistas, têm um papel muito estratégico e importante em desenhar uma nova sociedade sustentável. Professor, você resgatou Rio 92, né, outras conferências e comentou que quase nada ou nada foi feito desde então. A gente tem algum indicativo de que isso está mudando, de que isso pode mudar? Não só no Brasil, mas no mundo? Eu tô só tentando achar um fiapo de otimismo aqui, né? Porque Sim, nada veja. foi feito nos últimos 40 anos. A tendência, pelo tudo que a gente está conversando aqui agora, é que isso continue, né? Que a Veja, gente... há dois movimentos importantes, Alexandre. Primeiro é o movimento dos jovens. Eu estava em Glasgow e teve manifestações durante a COP26, tá? De mais de 12 mil jovens em Glasgow e manifestações em mais de 100 cidades ao longo do planeta inteiro pela construção de uma sociedade mais sustentável. Então, esse é o primeiro lado. Se você olhar, os jovens hoje já não estão mais tão interessados em trocar de celular a cada 6 meses, em ter carros cada vez mais potentes para correr para lugar nenhum, né? E assim por diante. Então, os jovens estão mudando. Segundo aspecto, algumas empresas, com a implementação de estratégias ESG, também estão mudando. Então, a Klabin, por exemplo, hoje já é neutra em emissões de carbono.
E esse é o caminho que muitas empresas estão seguindo, né? Então, algumas empresas perceberam que o seguinte: ou a gente implanta práticas da empresa que sejam ambientalmente sustentáveis, socialmente justas e respeite a questão da governança na nossa sociedade, ou o nosso negócio vai por água abaixo. Então, muitas empresas fizeram isso. Já fui em várias COPs, e nessa COP 26, quem mais estava presente, na verdade, eram presidentes de grandes empresas, inclusive brasileiras. Né? Eles estavam lá, eles não estavam lá para fazer figura somente, alguns até estavam, mas eu não acredito que a grande maioria esteja. Então, as empresas estão mudando, começando a mudar, digamos assim. Tá? A sociedade mais jovem também está mudando. Tá? Agora, o que nós vamos ter que combater é a indústria que é predatória, a indústria dos combustíveis fósseis, a indústria do desmatamento ilegal da Amazônia, o agronegócio que degrada o solo e que compromete o futuro do Brasil na produção agrícola, e assim por diante. Né? E aí, de novo, o papel da imprensa é chave nisso. Certíssimo. Professor, acho que é isso. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, quer falar mais alguma coisa. Não, eu acho que é isso. A gente pegou os pontos principais e eu acho que é importante, na sua pergunta, Alexandre, sobre a questão do futuro, né? A grande pergunta a humanidade vai conseguir construir uma sociedade sustentável? A minha resposta, quando me fazem essa pergunta, sempre é sim. Por uma razão muito simples. Nós não temos plano B. Nós não temos uma estratégia que não seja de construir uma sociedade que viva dentro dos limites dos recursos naturais do nosso planeta. É o único caminho, né? É o único caminho. Vai ser difícil? Vai. Bilhões vão morrer nesse caminho? Sim. Não há a menor dúvida. Tá? O que estamos enfrentando agora de mudanças climáticas e eventos climáticos extremos ou da pandemia é uma pequena amostra grátis do que nos espera no futuro. Não precisa ser muito esperto para perceber isso. Né? Recursos naturais como água, como carbono no solo, como chuva, vão se tornar commodities muito, muito importantes para as sociedades futuras. E é nossa responsabilidade, nesta nossa geração agora, minimizar esse dano ambiental para que as próximas gerações tenham alguma chance de sucesso. Isto está no discurso da Greta, isso está no discurso de milhões de jovens que clamam por justiça climática. Então, vamos trabalhar nessa direção, eu do lado científico, vocês do lado de comunicação e de jornalismo, porque a humanidade não tem plano B, nós não temos outra estratégia senão construir uma sociedade sustentável no nosso planeta agora. Perfeito. Professor Paulo Artacho, agradeço de novo o seu tempo. Obrigado Legal. por aceitar o convite. Obrigado também a todo mundo que está assistindo. Só lembrando que aí quem está vendo o webinar vai receber uma tabelinha ali com umas perguntas sobre o webinar para a gente, né, ter a opinião de vocês para melhorar para os próximos. É isso. Professor, agradeço de novo. Eu que agradeço, Alexandre. Foi um prazer. Bom dia. Até mais. Até mais, gente.